Olá pessoal, eu sou o professor André Valente, serei seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias na disciplina de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre literatura digital. O que é a literatura digital e quais são suas características? Vamos lá? O que é a literatura digital? A literatura digital é uma literatura produzida com recursos da tecnologia digital para mídias digitais, que utiliza recursos como animações, multimídia, hipertexto, construção colaborativa, entre outras ferramentas digitais. Tá? Ela é uma nova experiência de literatura, uma nova experiência de produção de literatura, uma nova experiência de constituição, ou seja, novas estruturas, novos gêneros textuais, novas formas de fazer literatura e novas formas de ler literatura. Agora, cuidado para não confundir. Literatura digital não é a mesma coisa que literatura digitalizada. Então vamos diferenciar. Literatura digitalizada são textos impressos, escaneados ou textos escritos em editores de texto e formatados como um livro impresso, geralmente em formato PDF ou em outros formatos de arquivo também. Tá? Então, a literatura digitalizada nada mais é do que a literatura como a gente conhece, em livros, porém transformada para o formato digital, na forma de um arquivo digital. Tá? Não é disso que nós estamos falando. Literatura digital, a linguagem e a estética são diferentes. É uma linguagem e uma estética própria dessa literatura. Tá? E ela não pode ser transposta para o papel, ou seja, ela não pode ser impressa, porque ela é feita para ser toda digital. Ela é produzida de modo digital e ela é feita para ser vista de modo digital. Então ela pode ter vários formatos de arquivo, porque vai depender das ferramentas, das finalidades, do que eu for produzir. Então o e-book é literatura digital? A resposta é não. O e-book, ele nada mais é do que um livro digitalizado, ou um livro digital, mas feito no formato tradicional. É um livro que tem as páginas, eu tenho o texto colocado ali, diagramado como se fosse um livro impresso, ele tem capa, ele pode ter um sumário, é um livro. Só que ao invés de um livro físico, é um livro digital. Mas isso não é literatura digital. O e-book é literatura digitalizada. E será que a literatura digital vai acabar com a literatura tradicional? Porque, afinal de contas, a tecnologia veio para ficar. Nós sabemos que não vamos retroceder. Daqui a gente vai só avançar. E já avançamos muito, né? Quanta tecnologia a gente viu aí surgindo. E vão surgir mais, com certeza. Tá? E aí? Será que os livros vão acabar? Será que não vai ter mais a literatura em papel por causa da literatura digital? A literatura digital, ela não veio para substituir a literatura impressa. Tá? Ela é um novo gênero literário. Tá? Ela tem novas formas, novas linguagens, novos temas, novas estruturas e novas finalidades. Então ela não substitui os gêneros tradicionais e ela vai conviver com a literatura impressa, então nós vamos continuar tendo literatura impressa, vamos ter literatura digitalizada e vamos ter literatura digital. Da mesma maneira como o surgimento da fotografia não acabou com a pintura, o surgimento do cinema não acabou com o teatro, o surgimento da internet não acabou com a televisão. Então, da mesma maneira, a literatura digital não vai acabar com a literatura impressa. E solta a vinheta de curiosidade. A literatura digital, ela oferece um melhor aproveitamento das mídias digitais para esse campo, para o campo da literatura. A literatura digital pode ser encarada como uma ferramenta que serve, inclusive, para incentivar a leitura. Porque, afinal de contas,
nós estamos aí diante de uma geração digital, a geração dos nativos digitais. Vocês que já nasceram nesse mundo em que toda essa tecnologia digital existe. Vocês que não sabem como era o mundo antes dessa tecnologia digital existir. Vocês já nasceram inseridos nesse contexto. Então, a literatura digital, ela pode ajudar, inclusive, na formação de leitores. A ideia não é que se largue um livro para ler literatura digital, e sim que as pessoas deixem por 10 minutinhos os joguinhos, os aplicativos para ler literatura, mesmo utilizando as ferramentas digitais. Essa informação, ela faz parte de um manifesto da literatura digital, que você pode encontrar por completo na internet. Então entre no Saiba Mais e veja lá o link que dá acesso ao site onde você pode ler o manifesto por inteiro para entender melhor. As primeiras experiências da literatura digital não começaram agora, com o advento das redes sociais, da internet. As primeiras experiências começaram lá atrás, ainda na década de 1950, com um movimento literário chamado de concretismo, ou poesia concreta ou concretista. É um movimento que vai surgir e que vai propor uma nova forma de produzir poesia. Uma forma que abandonava o verso tradicional, que é aquela linha com as palavras organizadas em frases, para trabalhar um conceito de poesia em que a palavra forma uma imagem. Então é uma poesia que é feita para ser olhada e não só lida como palavra. Como vocês podem ver aí na tela de vocês. Essa é uma experiência de poesia concreta que foi digitalizada. Em 1999 vai surgir o conceito de literatura eletrônica. Ele surge com a criação de um grupo chamado Electronic Literature Organization, ELO, que foi organizado por um escritor chamado Noah Wardrip-Fryn. Então, ele que criou esse conceito de literatura eletrônica e que hoje nós chamamos de literatura digital. A partir desse conceito, tem um outro conceito que é muito importante também, que é o das narrativas transmídia, que são narrativas que vão circular em diversas mídias. Então, por exemplo, nós podemos partir de um livro que tem uma história, só que desse livro pode ser criado um filme, pode ser criado um jogo, pode ser criado uma plataforma, uma rede social, podem ser criados objetos colecionáveis sobre essa história, jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro. Então, a história que é contada no livro, ela vai sendo recontada de diversas formas nessas outras narrativas, nessas outras mídias. Por isso que é chamado de narrativa transmídia. E o mais importante é que uma mídia não necessariamente depende da outra. Por quê? Porque a partir do momento que se conhece a história, se conhece a narrativa, você não precisa conhecer ela inteira. Basta conhecer o enredo. E esse enredo é o enredo que vai aparecer nos jogos, é o enredo que vai aparecer nos objetos colecionáveis, é o enredo que vai aparecer no filme. E cada produto desse é independente. Você pode jogar o jogo sem ter lido o livro. Você pode assistir o filme sem ter lido o livro. Você pode comprar um objeto colecionável mesmo que você não tenha conhecimento de toda a história, de todo o livro. Então, por isso que são chamadas narrativas transmídia, que vão além da mídia em que aquilo foi criado.
O grande exemplo, o primeiro grande exemplo dessa narrativa transmídia foi o filme Matrix, que na verdade são 3 filmes que originaram aí 9 desenhos animados e um jogo. Tá? E mais atualmente nós temos o exemplo da série Harry Potter. Então nós temos ali os livros da série Harry Potter. Cada livro tem a sua história. Então aí nós já podemos falar numa narrativa transmídia, é uma série em que você pode ler o livro numa ordem diferente, não precisa necessariamente começar do primeiro para o segundo, terceiro. E desses livros surgiram os filmes, uma adaptação é sempre uma nova história, mesmo que acompanhe o livro, nunca é igual, até porque é impossível transpor para o cinema tudo que está escrito num livro, então é uma nova história. Do livro também saíram jogos eletrônicos e um parque temático. Então esse é um grande exemplo. Outros exemplos para você pensar são os filmes da Marvel, o chamado universo Marvel. Universo Marvel, universo DC Comics, são exemplos de narrativas transmediáticas. E vou deixar aí para você um desafio, algumas perguntas. Vamos ver se você está atento aí ao nosso conteúdo. E chegamos ao final dessa nossa videoaula. Eu espero que você tenha gostado, que você aproveite bastante. Dá uma olhadinha nos links aí da plataforma para você ampliar o seu conhecimento e vamos a uma reflexão sobre a aula de hoje. Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Mário Quintana. Bons estudos!